Bom dia, irmãs e irmãos. Estes são os regentes também. Bom dia. Espero que consiga coordenar o dizer e a projeção do PowerPoint. Já muito obrigado pelo convite. Como diz o vosso pastor, nós já nos conhecemos há muitos anos e não posso deixar de dizer que foi com alguma surpresa que recebi o convite, não é? Porque sempre que alguém é convidado é porque diz alguma coisa com interesse, não é? E é sempre bom quando nós, ao falarmos, dizemos coisas com interesse. E o público, para mim, é um ponto de extrema importância. Então, como já foi dito, nós estamos num ano histórico, uma vez que se comemoram vários centenários, não é? 2 centenários históricos e outro dogmático. As aparições, ou supostas aparições, porque agora parece que já não são aparições, são visões, não é? De Fátima, com todo o respeito. A Revolução Soviética, em 1917, coincidente no ano com a questão de Fátima, e os 500 anos deste fenómeno histórico que é a Reforma Luterana. Embora historicamente fosse mais correto falar em reformas, não protestantes, mas reformas na Igreja, porque a própria Igreja Católica acabou também por fazer a sua reforma. Não foi idêntica à Reforma Luterana, mas foi reforma. Tanto assim que a Igreja Tridentina, aquela que veio a seguir a de Trento, que foi a resposta a Lutero, é bem diferente da Igreja antes de Trento. Portanto, a Igreja que Lutero encontrou, tal como também a Igreja Católica Romana pós-conciliar, isto é, depois do Vaticano II, é também diferente da Igreja Tridentina. Certamente que alguns que são da minha idade lembram-se ainda que o culto, a missa, era em latim. E as pessoas ouviam e não entendiam, e às vezes até brincávamos, porque no final o senhor padre dizia item missa est, e nós brincávamos, não é? Não vou dizer por uma questão de respeito, mas brincávamos porque não sabíamos latim, aquilo era grego para nós, não é? E hoje é no vernáculo, isto é no português, não é? E portanto nós podemos entender. Podemos não estar de acordo com tudo o que é dito, mas entendemos, e é importante que o Evangelho seja anunciado numa linguagem que nós entendamos, não é? Não interessa estar a falar de alguma coisa que noutra língua não interessa. O pastor falou que no dia 31 de facto vai haver a comemoração. Eu até tinha trazido a indicação no caso de, mas já agora também teria de referir que vai ser lançado o primeiro postal dos CTT, que significa Correios Telégrafos e Telefones, e não continua tudo torto, como dizia um tio meu, que era dos Correios. Pela primeira vez eles fizeram uma edição relativa ao tema da reforma, em que é isto que está projetado. Já agora, talvez o vosso pastor não saiba, mas a autora do desenho é a filha de Zé Alves, a Sara. Portanto, também é uma das nossas, não é? E podem adquirir em qualquer estação dos Correios, basta dizer que era um postal assim, assim, assim. Quando nós falamos de Lutero, há muita literatura acerca de Lutero. Mais noutras línguas do que propriamente em português, mas em português nós ainda encontramos, e hoje até trouxe um livro que está agradecido por projetar-se. Não sei como é que vamos fazer, se eu faço sinal para... de qualquer modo, está a projeção.
não é? Esse é o outro, exatamente, que é este livro de um senhor que faleceu há pouco tempo, o padre Carreira das Neves. Portanto, não foi escrito por um dos nossos, digamos assim, foi por alguém que não é luterano. E este é um homem de cultura, que já faleceu há pouco tempo. É um livro muito interessante e que eu recomendo a quem está interessado por estas questões ler este livro. Só tem um defeito. Está escrito em acordês. Segue o acordo ortográfico, o aborto ortográfico, e realmente é pena. Mas vale a pena. E nós podemos encontrar alguns testemunhos, e agradecia que passasse. A seguir nós vamos ver 2 testemunhos. Um de um padre Yves Congar, que diz: Lutero é um dos maiores génios religiosos de toda a história. Coloco ao mesmo plano que Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Pascal, posso afirmar que ainda é maior. Ele repensou todo o cristianismo, oferecendo-nos uma nova síntese, uma nova interpretação. Portanto, não é, digamos, alguém que esteja do lado da barricada, do lado de Lutero, mas alguém que está do outro lado. Um padre que dá este testemunho que mostra, de facto, a importância. E o próprio padre Carreira das Neves, ele tem também um testemunho que eu agradecia que passasse. Regressar a Lutero é regressar a Jesus Cristo, a São Paulo, aos Evangelhos, à história dos pais da Igreja, à Igreja como tal, é regressar às fontes com os olhos da exegese bíblica de hoje e com os olhos da cultura religiosa, científica, política e social dos nossos dias. Portanto, não são homens quaisquer que dão testemunho realmente da importância de Lutero. É preciso dizer que Lutero nem foi um anjo, nem foi um demónio. Ele teve os seus defeitos. E alguns talvez ficariam muito escandalizados se soubessem, se não sabem, ficam a saber, que muitas vezes Lutero, antes de preparar as suas mensagens, ele, quando pregava estilo Paulo, né? Ali com força, com um bom alemão que ele era e bom saxónico, ele tomava não sei se era uma girafa, mas uma boa caneca de cerveja, verdade, bebia. E a chamar as célebres conversas à mesa que os seus discípulos registavam, às vezes é assim um bocadinho pesado o que ele diz, não é? Que ele, enfim, e os ataques que ele fazia à hierarquia. Portanto, ele nem é um anjo, nem um demónio. É um homem com os seus defeitos, inclusivamente também. Ele teve uma atitude que a nós nos choca, que ele teve uma atitude muito negativa em relação aos judeus. O próprio Hitler, depois, mais tarde, vai recuperar essas declarações, como quer dizer, nem até Lutero era contra os judeus. Portanto, eu também posso ser isto desculpado. Claro, não estava desculpado, mas enfim. Ora, sucede que nenhum acontecimento histórico ocorre por acaso, não nasce assim do nada. E com Lutero e com a Reforma também houve causas que provocaram a Reforma, o aparecimento da Reforma. Houve causas políticas, estávamos numa altura que era bem, o panorama era bem diferente do que é aquele que nós hoje vivemos, embora hoje também estejamos a viver momentos um pouco históricos, com a questão da Catalunha, não é? Quer separar-se, quer fazer o mapa da Península Ibérica, etc. E já assistimos a outros, como a separação da Checoslováquia, a separação da Iugoslávia e tal. Então, os mapas políticos não são eternos. E não são iguais, portanto, em todas as épocas, e nesta altura também era a mesma coisa. Os nacionalismos começavam a afirmar-se, embora houvesse grandes aglomerados políticos, etc. Havia causas económicas, porque estava-se a passar de uma fase de uma economia profundamente agrícola para uma mais comercial, até porque esta é a altura das grandes descobertas, vêm novos produtos de fora, há uma inundação, por assim dizer, do ouro e da prata que vinham das Américas e das especiarias que chegavam cá ao preço da chuva, como nós dizemos, e, portanto, há toda uma transformação económica que provoca, igualmente, transformações sociais, em que a mobilidade das classes é muito maior, já não é aquela rigidez
das classes sociais separadas, mas há uma maior mobilidade, e também causas culturais, porque estamos no seguimento do chamado Renascimento, em que a autoridade dos grandes mestres da época, da escolástica, etc., era posta em causa, porque se estava a descobrir os outros grandes mestres do passado e interpretados a uma nova luz, etc. E o Renascimento trouxe, de facto, um grande impulso, e pode-se dizer, de certa maneira, que a reforma, ou as reformas, foram o renascimento religioso. Tal como houve um renascimento cultural, houve também um renascimento religioso, e podemos indicar, sem forçar a história, que realmente a reforma pode-se considerar assim. Então, é neste contexto muito complexo, depois nós veremos mais adiante mais algumas coisas, que Lutero surge e avança, e não podemos ver quais são então os princípios gerais os princípios religiosos da doutrina luterana. Está aqui apenas um resumo, não é? Salvação pela fé, presença da verdade somente na Bíblia, enfim, uma série de outras questões que estão depois resumidas nos 5 sola escritura, que nós veremos mais adiante, e portanto deixamos agora isto e passemos mais para a frente. É evidente que, como dizia atrás, nenhum acontecimento sucede por acaso, há antecedentes, e Lutero teve também os seus antecedentes, não é? E houve, portanto, aquilo que nós chamamos os pré-movimentos, ou pessoas pré-reformadores, e um dos movimentos que surgiu foi dos cátaros. Os cátaros no século XI, do século XII e XIII. Há aqui alguma Catarina? Não, mas conhecem alguma Catarina? A minha filha número 2 preferida. Eu tenho uma filha número 2 preferida, como tenho uma filha número 1 preferida. E no sábado, a minha filha número 4 preferida fez anos. É uma data histórica, porque no dia da proclamada independência da Catalunha, ela faz anos. Bem, não é ela que faz anos, é a independência que faz anos no dia dela. Como a minha preferida número 1, faz anos no dia 10 de junho, né? Somos todos muito nacionalistas, né? Então, cátaro vem de uma palavra grega que significa puro. Catarina, Cátia, etc., significa puro. Se não sabia o significado do seu nome, né? Agora já sabe. Os nossos nomes têm todos um significado. O meu nome significa aquilo que eu não sou, lavrador, mas é o que é, não é? A minha filha mais velha é a minha rainha, porque Tânia significa rainha, etc. por aí vai. Então, os cátaros são um grupo que surge no século XII e século XIII, e são assim designados porque eles consideravam-se puros, procuravam regressar à pureza do Evangelho, e tinham, portanto, a ideia de que nós devemos regressar exatamente àquilo que está escrito, embora eles tivessem outras concepções herdadas de um movimento anterior dos bogomilos, do séculos antes, do século IX, que era uma doutrina um pouco mais dualista, considerava que havia dois grandes princípios, o princípio do bem e o princípio do mal, e estabelecia uma oposição entre a carne e o espírito. Isto não é novo, pois não, porque na mente de muita gente também há uma oposição entre a carne e o espírito, e nós muitas vezes interpretamos erradamente a carne, pensamos que a carne tem a ver com o corpo e, portanto, o corpo é mau, toca de castigá-lo, não é? Como cantava António Variações, não é? Mas não, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se é o templo do Espírito Santo, não pode ser uma coisa má. E quem criou o nosso corpo? Foi Deus. E tudo quando Deus fez, viu Ele que era muito bom. Não viu que era bom, viu que era, como os lisboetas dizem, muito bom. Muito bom. Então, mas eles tinham uma ideia contrária, achavam que a matéria era amarga, negativa, e só o espírito e tal. Infelizmente, estas ideias às vezes ainda continuam. Os cátaros tiveram uma certa difusão e implantaram-se no sul de França,
mapa a seguir. Ali, como estão a ver, aqui por acaso não se vê bem no meu, mas ali Albi, estão a ver Albi, isto é o sul de França, e depois aqui em baixo, esta zona mais amarela, é a Espanha. Estão ali a ver Barcelona, que era o condado de Barcelona, não sei o quê, exatamente. Ali Albi, que era uma cidade no sul de França, e os cátaros ficaram conhecidos como albigenses. E, naturalmente, foram muito perseguidos pela Igreja Católica, pela Inquisição, que já nesta altura existia, e foram esmagados pela Igreja Católica, porque consideravam que eles eram heréticos, eram tempo para se retractarem, mas não, e então foram atacados. Há um outro grupo, antes deste, os valdenses, que é um movimento iniciado por Pedro Valdo, que era um comerciante, e ele pegou dos seus bens, e distribuiu pelos pobres e pelos necessitados. Ele encomendou uma tradução da Bíblia para a linguagem popular. Até então a Bíblia não estava na linguagem popular. Mandou traduzir e começou a pregar diretamente a Escritura sem ser sacerdotes. Porque havia esta ideia, só o sacerdote é que pode pregar a palavra, e defendiam os valdenses que a Bíblia devia estar acessível a todas as pessoas e ser a base de toda a atividade cristã. Rejeitavam também o culto das imagens e não reconheciam a Igreja de Roma como a chefe de toda a cristandade. Eles diziam que a Igreja de Roma deve ser respeitada como todas as igrejas, mas é uma igreja irmã das outras. Não tem que estar aqui armada em chefe a mandar em todas. Eles foram muito perseguidos, e quando se dá a Reforma Luterana, eles aderem e seguem a linha calvinista. Houve outros movimentos, nomeadamente, que ficaram dentro da Igreja Católica, como é o caso de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ou se não quiserem chamar São Francisco de Assis, chamem apenas Francisco de Assis, ele é conhecido pelo seu voto de pobreza total. E pela oração de paz, Deus faz, Senhor, faz-me um instrumento da tua paz, que é um haja ódio, o meu amor, porque é dando que nós recebemos, etc. Então, uma oração muito linda e que é citada muitas vezes. Ele, no início, foi um pouco... A Igreja Católica não se dava muito bem com movimentos considerados um pouco heterodoxos, não é? Mas depois acabou por aceitar e integrar na ordem dos franciscanos. Conta-se uma história, não sabe até que ponto é verdade ou não, porque a história está cheia de pequenas histórias, que nem sempre correspondem à verdade, e conta-se que ele pegava, o pai era bastante rico, não quer dizer que todos os comerciantes sejam ricos, mas aquele por acaso era rico, e ele pegava o dinheiro e dava. Este dinheiro é feito para gastar, como dizia o Sr. Belmiro de Azevedo, o dinheiro foi feito para duas coisas, ou para gastar ou para investir. Então ele gastava. E um dia o pai, aborrecido, disse: mas como é que é? E ele disse: olha, eu não quero nada. Nem quer estas roupas que são tuas que tu me deste. E despiu-se em plena praça pública, e nozinho, como Deus o botou no mundo, foi refugiar-se na igreja ali perto, e ali foi aceito, e assim terá dado origem à ordem dos mendicantes. Agora pouco importa se a igreja, se a ordem dos franciscanos continua mendicante ou não. Isso é outra pregação. Mas o seu início foi este, e é de louvar. Foi de louvar este movimento dele, que ficou integrado dentro da Igreja Católica, isto não houve uma ruptura. Há uma outra pessoa extremamente importante, John Wycliffe, século XIV, 1330-1384, que era sacerdote e era professor na Universidade de Oxford e trabalhou na primeira tradução da Bíblia para inglês. E ele defendia
a Igreja local nacional face à hegemonia papal de Roma. Defendia naturalmente também reformas na Igreja e ele foi autor de 18 teses, portanto a ideia das teses não são originais de Lutero, isso era algo muito habitual, em que ele expunha as suas ideias. Ele, ao contrário de muitos outros, morreu em paz, sem ter acontecido nada de especial, simplesmente depois de 1415, após o concílio de Constança, o Papa ordenou que os ossos dele fossem exumados, fossem queimados e espalhados. Portanto, teve uma dupla morte, a morte natural e a morte institucional, enfim, uma certa vingança. Há um outro homem também, e John Wycliffe torna-se importante por causa desta questão da Bíblia, e ainda hoje há uma organização, a Organização Wycliffe, que se dedica à tradução da Bíblia para as mais diversas línguas, não é? Certamente já ouviram falar, não é? Uma outra personalidade também importante, João Hus. Ele é boêmio, isto é, pertencia à República Boêmia, não é boêmio no sentido da boa vida, não, é o nome daquele povo, os boêmios, na atual República Checa, que também começou a pregar muito no seguimento do Wycliffe. A Bíblia deve ser a nossa orientação, devemos seguir o que lá está, devemos regressar à pureza. Francisco de Assis, estão a ver a pureza, a tudo isso, e isto começou a incomodar as autoridades a ponto de o convocarem para um concílio de Constança em 1415, para a isso retratar. Deram-lhe um salvo-conduto, mas não valeu de nada, porque ele foi condenado, considerado culpado e foi supliciado, morreu na fogueira. E diz a história, lá está outra coisa da história que a gente não sabe se é verdade ou não, o nome dele em checo significa pomba, acho que é pomba. E ele dizia, hoje vocês hoje matam uma pomba, mas amanhã haverá um cisne que não conseguiram matar. Não sabe se isto é verdade ou não, mas fica sempre bonito, né, dizer estas coisas. O que é certo é que um século depois, porque ele morreu em 1416, o que é certo é que um século depois surge Lutero, que é quem identifica com o cisne que ele teria profetizado. Há um outro homem que o acompanhou, que era discípulo, Jerónimo de Praga, que teve também o mesmo destino. Ou seja, todos aqueles que levantavam a sua voz contra eram perseguidos. Há uma outra figura também extremamente interessante, que não é propriamente reformadora, mas que está nesta época, Girolamo Savonarola, que pregava também uma espécie de evangelho, digamos, mais social, e que era contra as vaidades que as pessoas tinham, e tornou-se a chamada fogueira das vaidades, em que ele criou, enjolou uma fogueira em que lançou todos os objetos de vaidade que as pessoas tinham, só que atrás dos objetos foram também obras de arte e livros antigos e tal. E quando se começam a queimar livros é sempre um problema. E ele criou uma república teocrática em Florença, e quando se criam repúblicas teocráticas é sempre também um problema, sejam teocráticas no sentido etimológico do termo, religiosas, sejam teocráticas no sentido político do termo, é sempre um problema quando se criam estas repúblicas teocráticas. A república é de todos, é res pública, coisa pública, portanto é de todos, temos 5 dedos na mão, nenhum deles é igual e todos podem conviver em harmonia, porque é em harmonia que nós somos vencedores. E portanto ele acabou por ser supliciado. Slide seguinte, faz favor, aqui em Florença, porque também as pessoas começaram a cansar-se daquelas coisas todas e ele foi supliciado. Há um outro homem igualmente importante que não aderiu à reforma, que não seguiu todas as ideias da Igreja Católica, que é um senhor que nós hoje estamos fartinhos de ouvir falar,
Erasmo de Roterdão, por causa do programa Erasmus. Ora, Erasmo de Roterdão, que era uma pessoa extremamente culta, foi na prática o primeiro homem que conseguiu viver daquilo que escrevia. Quem nos dera. Porque realmente ele era uma voz ouvida e era muito crítica a sua voz de algumas doutrinas da Igreja Católica Romana que na época deixava bastante a desejar. E a verdade é que ele também não foi atrás das ideias de Lutero, saudou o aparecimento dessas ideias, mas depois começou a criticar alguns excessos que os houve e ele não chegou a aderir à reforma, tornou-se uma voz independente, porque ele dizia: eu gosto de pensar pela minha cabeça, não quero que ninguém me diga, tens que pensar e dizer desta maneira, assim, assim. Há um livro que é talvez o livro mais conhecido dele, o Judô da Loucura, que é um livro muito interessante em que ele põe exatamente a falar sobre o elogio da loucura, né? Põe a loucura a falar sobre as mais diversas coisas. Para nos situarmos na nossa história, ele é do tempo de nosso velho Damião de Góis, que não se sabe se terá aderido à reforma, mas ele parece que terá trocado correspondência com Erasmo e acabou também por ser perseguido pela Igreja. São as forças anti-reforma Não queres que eu tenha rédea curta, não é? Está bem, está bem. Então, Damião de Góis, que acabou por aparecer morto em casa, supõe-se que assassinado a mando de alguém. Há também um grupo, os anabatistas. Anabatista significa segundo batismo, eram assim chamados porque eles convertiam-se e eram batizados em idade adulta. Diziam que a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, deve ser obedecido como a vontade de Deus. A Igreja é uma comunidade de pessoas nascidas de novo e não está subordinada a nenhuma autoridade humana. E eles tomam algumas atitudes um tanto ou quanto extremistas, são perseguidos também na Reforma e são perseguidos pela Igreja Católica, são perseguidos dentro dos lados por causa das suas posições extremistas e eles estão na origem de uma revolta social, a revolta de Münster, que Lutero combateu vivamente e até deu o seu aval para que os liquidassem. Do ponto de vista histórico, a Igreja, ou a cristandade, melhor dizendo, estava a sair de um período extremamente conturbado com aquilo que ficou conhecido como o grande cisma do Ocidente. Para abreviar uma história um tanto ou quanto longa, foi um período que durou de 1378 a 1417, com o Concílio de Constança, que foi em 1415, em que, a dada altura, havia 3 papas na cristandade. Tudo por causa de questões políticas, porque o rei de França estava em conflito com o papado e houve para lá uma divisão e os papas estabeleceram-se no sul de França, em Avignon, mas depois houve um que ficou em Roma. A dada altura havia 2 papas, um em Avignon, outro em Roma, e cada um dizia: eu sou papa, e para calar os outros 2 apareceu um outro terceiro em Pisa, e às tantas aquilo estava tudo pisado. Então, só para ter uma ideia, havia um aproveitamento político disto. Isto é do tempo do nosso rei Dom Fernando,
que teve alguns problemas com Castela. Ele não tinha que se meter com Castela, porque o reinado dele até ele herdou uma boa posição económica no país, o país estava a progredir e ele armou-se um pouco avant la lettre, como Dom Sebastião, só que o Dom Sebastião foi para Marrocos e ele foi para a Espanha, e enfim, e foi realmente um grande desastre. E nessa altura Portugal e Castela estavam um bocado em luta. Inicialmente, o rei Dom Fernando, só para perceberem um pouco estas coisas que a política às vezes influencia, não é? Inicialmente, Dom Fernando era a favor do Papa de Avignon, por causa de ligações com França e tal, aquelas coisas interessavam, mas como Castela também era adepta de Avignon, então tu és do Benfica, eu sou do Sporting. Uma coisa assim do género, não é? Foi o que aconteceu comigo. Meu irmão era de Benfica e eu tornei-me anti-Benfica. Porque o outro eu não se vou deixar de ser. Então Portugal passou a apoiar Roma. Então há aqui todo um aproveitamento político. O que é certo é que a cristandade, o que é certo é que a cristandade ficou dividida em vários grupos, no século I, e realmente para quem pretende uma unidade, isto é de facto um problema muito grande. Finalmente, depois do concílio de Constança, acabaram com isso e o papado voltou para Roma, mas isto deixou marcas muito profundas. É nesta altura também que se dá o Renascimento, isto é, que é um renascer cultural em que se começa a descobrir os grandes filósofos e escritores, etc., da Grécia e de Roma, e que vai pôr em causa algumas doutrinas vigentes na época, em que surge o chamado humanismo, em que o homem é o centro de todas as coisas, em que esta ideia de Deus tem que estar sempre presente. Sim, Deus tem o seu lugar, mas temos que ter atenção ao homem, etc. Então houve aqui um certo choque entre os dois tipos de mentalidades. Lutero surge numa época em que ele surge na Alemanha, ele era alemão, em que o chefe, por assim dizer, dos alemães era um senhor chamado Carlos V. Este é o Carlos V novinho, ele tornou-se imperador, que não estava destinado a ser imperador, mas tornou-se imperador muito novo, creio com 19 anos ou coisa do género, e tornou-se também, por causa das heranças políticas que ele recebeu, em Espanha ele é conhecido como Carlos I. Então Carlos I em Espanha, Carlos V na Alemanha. Porquê? Porque ele herdou o Império Sacro, o Sacro Império Romano Germânico, herdou Castela, Aragão, Países Baixos, zonas da Itália e, através de Castela, todo o Novo Mundo. Então foi um imperador, talvez o maior imperador europeu de toda a história, não é? Só que a grande preocupação dele não era para ser imperador, mas por causa lá de umas questões, o imperador não era hereditário, era eletivo. Havia um grupo de chamados eleitores que votavam numa pessoa e escolhiam. E ele acabou por ser escolhido para ser um pouco conciliador dos vários interesses em causa na Alemanha. E ele teve uma ação estritamente política. Porque a grande preocupação dele era defender a cristandade, que na altura estava sendo pressionada pelo Império Otomano. Podemos ver a seguir, este ainda é Carlos V, já numa idade mais avançada. Estes são os domínios de Carlos V. A seguir podemos ver um mapa da Alemanha, que não é nada como é hoje. Cada corzinha representava um príncipe, um ducado, um margrave, seja o que for, né? Então, conciliar todos estes interesses era um bico de obra, como nós costumamos dizer. E do lado oriental, não temos aqui no mapa, mas do lado oriental estava a pressão do Império Otomano, que queria naturalmente conquistar a Europa. Aliás, não sei porquê, mas a Europa sempre surgiu, como certa vez eu disse no encontro com islâmicos, que a Europa sempre surgiu aos olhos do Islão como uma mulher apetecida, mas nunca possuída.
tentou por 2 vezes mano militar, ou seja, pela força, levou que contar em Poitiers, com Carlos Martel, e depois com a Reconquista, depois levou em Viena. E como não conquistou pela via militar, tenta pela via do encanto. Não vale a pena estar a falar mais, porque a gente sabe o que estas coisas são. O que é certo é que havia uma forte pressão e o Carlos V queria, não, nós temos é que nos estender. E quando aparece esta querela entre Roma e aquele frade alemão, diz, oh meninos, entendam-se. Entendam-se. Porque a mim não me interessa se as indulgências se pagam ou não se pagam, se lê ou não se lê. Entendam-se, isso é coisa entre vocês. Eu quero é que toda a cristandade pense como pensaste, esteja unida. E por isso, quando Lutero é convocado para a célebre Dieta de Worms, ele foi com o salvo-conduto de Carlos V, garantindo que não lhe ia acontecer nada, porque Lutero pensou, um século antes também prometeram ao João Russo e depois o Carlos V disse, não te preocupes. Bem, não lhe disse porque nunca falou com ele, mas estou agora a imaginar, não é? Não te preocupes, vai em paz que estás garantido, a tua segurança está garantida. E ele foi. Ele foi e do lado do Papa houve ali uma grande discussão entre os dois e Lutero manteve-se na sua e disse, enquanto não provarem pelas Escrituras que eu não tenho razão, eu não abandono as minhas ideias. E ele solta aquele salvo-rido, aqui estou eu, que Deus me ajude, mais nada posso fazer. Então, é neste contexto que surge Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge agostinho, que inicialmente não estava destinado à vida religiosa, mas acabou por ir para a ordem agostinha, dos agostinhos. Há uma história que se conta que ele estava a atravessar uma floresta e de repente, numa grande tempestade, e ele salvou-se de morrer e prometeu a Deus ao Senhor, se tu me salvares, eu dedico a minha vida a ti. Há aqui um paralelismo muito grande com Paulo. E há sempre a tendência de colar às grandes figuras acontecimentos de outras. Não se sabe se isto é verdade ou não, mas que fica bonito, fica. É evidente, não é? Fica sempre bonito. Tal como também fica bonito ver Lutero com um martelo, a pregar as 95 teses na porta, é a imagem que nós temos. O mais provável é que isso não tenha acontecido. Porque ele ficou muito surpreendido quando viu as suas teses traduzidas para alemão, porque ele escreveu aquilo em latim, que era a língua da cultura da época, e tudo era discutido em latim. Ele apresentou aquilo para ser uma discussão entre os seus pares dentro da igreja, só que as circunstâncias levaram a que as coisas tomassem de facto outro rumo. Lutero era um homem de facto muito piedoso, que procurava agradar a Deus. Simplesmente na época havia uma doutrina chamada doutrina ocamista de Guilherme de Ockham, em que dizia que, sim senhor, o homem para receber a graça de Deus tem que se esforçar, tem que fazer as suas obras e tal, e agradar a Deus. E Lutero seguia aquela doutrina. E ele esforçava-se, e por mais que se esforçasse, ele nunca conseguia deixar de se sentir pecador, a ponto de ele quase odiar Deus. Porque ele dizia, Deus é santo, Deus é poderoso e tal, mas eu sou um pecador, e eu não consigo, por mais que eu faça, não consigo realmente agradar a Deus. E foi então que ele fez a grande descoberta em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé. Ele percebeu então o que é isso da justificação. É Deus que nos justifica, não somos nós que nos justificamos perante Deus. E portanto ele diz, eu tenho que acreditar que isto é verdade, é a minha fé, que a graça de Deus me basta, é ela que me leva. E eu conheço tudo isto pela Escritura. Então ele vasculhou a Escritura e começou a estudar a Escritura, esta nova luz que ele recebeu,
que Deus é misericordioso, Deus é santo, Deus é perfeito, etc. Tudo aquilo, nós somos pecadores, estamos destinados à condenação, mas como Deus nos ama, porque Deus é amor, Ele, pela sua graça, pelo seu favor, Ele abre-nos um caminho e, através da sua Escritura, através de Cristo Jesus, tudo aquilo que nós hoje sabemos e pregamos, então nós podemos ter acesso a Deus. Isto foi uma descoberta revolucionária para Ele, que vai pôr em causa todo um conjunto de outras posições doutrinárias que a Igreja da época tinha. Agravado com o facto de que a Igreja da época, de facto, em termos morais, deixava bastante a desejar. E, nesta altura, o Papa está a fazer, a tentar a construção da Basílica de São Pedro. Eu já estive lá em Roma, na Basílica de São Pedro, e posso dizer, minhas irmãs e meus irmãos, que é uma coisa soberba. Não sei se já alguém lá esteve, mas é uma coisa soberba. Eu fiquei, parecia um bingo. É magnífica, uma coisa fabulosa. E eu olhei para aquilo e pensei, realmente, Deus, tu mereces isto e muito mais. A gente até se esquece que está num local que não é onde nós habitualmente fazemos o culto. E, naturalmente, Deus também não precisa de nada daquilo, tal como Deus também não precisa desta casa e não precisa de muitas outras coisas. Mas nós temos a casa porquê? Porque é mais confortável e tal, e nós gostamos de utilizar e tal. E realmente é uma coisa fabulosa, fantástica, linda, linda, linda. E para construir aquela beleza, ele precisava daquilo com que se compram os melões. E lembrou-se das chamadas indulgências. Tens um pecado, então tu podes ficar livre do pecado, pagas uma indulgência, a gente ora e tal, e os teus que morreram, que estão no purgatório lá a penar, tu podes libertá-los. Como? Então, uma indulgência, fazes um sacrifício e tal, e pagas isso, e tu disse que gostava. Mas a coisa ia a tal ponto que o lucro não ia todo para a Igreja Católica, para a construção de Roma. Claro que esta é uma história muito mais que eu estou a simplificar. Havia também outros interessados que recebiam uma parte, nomeadamente os senhores, os políticos, os reis e não sei quantos, etc. Então, surge nesta época um senhor chamado Tetzel, agradecia que mostrasse, por favor, Tetzel. Isto são. Pois, este. Para trás, Tetzel, não é este? Que começa a apresentar as indulgências e fazia aquilo com autênticas técnicas de marketing. No momento em que a moeda cai no gasofilácio, uma alma liberta-se do purgatório. E Lutero ficou escandalizado e chocado com isto. E é neste contexto que surgem as tais 95 teses que ele apresenta para discussão. E uma das coisas que Lutero dizia, se o Papa tem tanto poder, por que é que ele voluntariamente não liberta as almas do purgatório e paga do seu bolso? E foi neste contexto então que Lutero, exatamente baseado em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá da fé, que ele então teve este impulso de anunciar a sua grande descoberta. Podemos avançar mais rapidamente. É ele aqui a pregar na porta. Isto é folclore, né? As suas 95 teses. Este é parte das suas 95 teses. As teses são afirmações que se fazem, que depois eram para ser discutidas dentro de um grupo limitado, para ver até que ponto é que havia razão ou não, e cada um apresentava as suas opiniões. Podemos avançar, faz favor. Estes são os papas do Renascimento, que se caracterizam por várias coisas, não vale a pena perder tempo com eles, mas há um outro a seguir, Alexandre VI, só para terem uma ideia da degradação moral que na altura existia. Alexandre VI é de uma família muito pouco recomendável, dos Borgia,
em que inclusive ele chegou a ter, como ali está escrito, incesto com a própria filha. Portanto, só para ter uma ideia, e havia papas que compravam o lugar, enfim, por parcimonia e isso tudo. A Igreja na época de Lutero, de facto, deixava bastante a desejar. Lutero foi, pois ao Papa, este é o Papa do tempo dele, da construção da Igreja da Basílica de São Pedro. Lutero depois teve um grande teólogo a seu lado, Philipp Melanchthon, que isto era uma espécie de travão e acelerador. Este era o travão e Lutero era o acelerador. Este era mais calmo. Se a reforma tivesse sido entregada a Melanchthon, talvez as coisas tivessem corrido outra forma, porque este era mais conciliador. Lutero não. Lutero era ou vai ou racha. E como não foi, rachou. E Melanchthon não era mais calmo e tal. Depois houve outros. Ele obviamente deu início a todo este movimento e começaram a surgir várias outras figuras importantes, como João Calvino, que está na origem do conhecido calvinismo, que teorizou de uma forma um pouco diferente de Lutero. Aliás, eles não eram bem coincidentes em todas as coisas, e foi de facto também um grande teólogo, nomeadamente, ele era de França, nomeadamente na Suíça. Há um outro que também não deixa de ser importante, como é John Knox, que deu início ao chamado presbiterianismo na Escócia. Há a seguir um outro, Zwinglio, que se instalou na Suíça, também foi outro grande reformador. E há uma personalidade que todos nós certamente conhecemos, por causa das suas 6 mulheres, Henrique VIII, que inicialmente foi chamado o defensor da fé pela Igreja Católica, porque ele se levantou contra Lutero, mas a carne é fraca. Como ele quis divorciar-se da mulher e o Papa não lhe deu autorização, diz: não dás autorização, rompo contigo. E ele rompeu com a Igreja Católica Romana e tornou-se chefe da Igreja Anglicana. Portanto, ele é o iniciador, digamos, da independência religiosa. Por essa razão, o rei, todos os reis britânicos são chefes da Igreja Anglicana, com sucede com a Rainha Elizabeth II. É claro que as ideias deles espalharam-se e não só ao nível popular, como também ao nível dos príncipes da Alemanha. Podemos ver o slide seguinte, em que vemos aqui a expansão da reforma, em que uns eram a favor, outros eram contra, e a partir daí a reforma tornou-se um pouco, digamos, imparável. A Igreja Católica responde através de 2 grandes instrumentos, um primeiro por Inácio de Loyola, que era um espanhol, que teve um encontro, uma epifania, por assim dizer, e que está na origem do aparecimento dos jesuítas, porque ele dizia: não, o sacerdote, o pregador, tem de conhecer. E eles, os jesuítas, deram um grande impulso e uma grande importância ao conhecimento. E, de facto, os jesuítas são pessoas que sabem, quando abrem a boca, não dizem uma coisa qualquer. Um dos meus professores na faculdade era um padre jesuíta, que nós ainda hoje, ele já faleceu, nós consideramos um monstro sagrado, porque o homem sabia daquilo até dizer chega. E os jesuítas são conhecidos porque Loyola defendia exatamente isto. É preciso que saibam, e quando abram a boca, saibam o que estão a dizer. Então os jesuítas depois tiveram uma forte importância e implantação na missionação. E através deles muitos missionários foram enviados para as Américas e para a Ásia, como o Francisco Xavier e o Padre António Vieira e por assim fora. Outro instrumento foi o Concílio de Trento, pelo Papa Paulo III, que foi o iniciador e em que tentou, de certa maneira, pôr alguma ordem nas coisas. Portanto, também podemos dizer que a Igreja Católica, de alguma forma, fez a sua reforma. Seria injusto da nossa parte não mencionar uma outra grande figura, que é Gutenberg, que foi o inventor
na imprensa de tipos móveis, a sua primeira obra foi exatamente a Bíblia. E isso tornou acessível a escritura a um grande número de pessoas e, portanto, do ponto de vista social, a reforma teve importância porque não se abordou apenas com os aspectos teológicos, mas também teve um alcance social, económico, cultural, etc. E nós, enquanto cristãos, não devemos ficar presos apenas ao aspecto religioso. Nós somos cristãos como seres humanos. Temos as nossas necessidades as mais variadas. Físicas, económicas, sociais, culturais e por aí fora. E enquanto cristãos nós vivemos também esses setores da nossa vida. E a doutrina cristã tem uma resposta para todas as nossas necessidades. Não apenas, Senhor, tu és bom e tal. Graças a Deus por isso. Graças a Deus vimos à igreja e ouvimos uma palavra, tá? Mas também nós, como cristãos, nós não somos apenas religiosos no sentido de vir apenas à igreja. Nós vivemos a nossa vida e nessa vida, qualquer que ela seja, nós precisamos também que a mensagem de Cristo esteja lá a influenciar. E a grande pergunta que cada um de nós, enquanto cristãos, deve fazer, seja em tudo, em meus passos que faria Jesus. Nesta situação concreta. Até coisas muito simples. Para alguns poderá ser estranho, mas para a pessoa que está a viver aquela questão é importante. Coisas muito simples. Por exemplo, vou comprar um carro, que é que isso tem de espiritual? Não tem para ti, mas tem para outros que vai comprar. E ele naturalmente pode perguntar ao Senhor: tu comprarias este carro? Eu sei lá se vou ter dinheiro, se compra prestações, não é? Então preciso saber ao Senhor: tu farias isto? Ou outra coisa qualquer, quando alguém vai fazer um negócio. Oh Jesus, tu por acaso tu eras capaz de meter-te? Tu achas que sim, que me devo meter neste negócio? Se fosses tu envolveste neste negócio. Quem diz isto diz outra coisa qualquer da nossa vida em que nós estamos. A pergunta que nós devemos colocar sempre é: em meus passos, que faria Jesus? E, portanto, Lutero abriu exatamente caminho a esta visão mais abrangente e não ficarmos limitados ao nosso setor religioso. Finalmente, só para terminar, toda a doutrina de Lutero está resumida nas chamadas os cinco solas. Eu digo os 5 solas e não as 5 solas, porque, por causa do latim, porque solo, sola, solo, o plural é soli, sol, lá e sola. Então, os 5 sola. Mas isso é outra história, como os currícula e os média. Então, esta é a Bíblia de Gutenberg. Os 5 sola são estes: só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e a glória somente para Deus. E é importante que toda a nossa vida seja guiada por aquilo que está na Escritura. É o nosso guia, é a nossa Constituição. Nós somos a nação santa, como diz Pedro, e toda a nação tem uma Constituição. Não está aqui apenas o artigo 155. Então, todos os artigos que nós precisamos para a nossa vida. E quando sai, por exemplo, uma lei do nosso governo, tem de estar de acordo, não com, devia estar, não, tem de estar de acordo com a Constituição da República. Porque se não estiver, não é aceito. Então, tudo aquilo que nós fazemos tem de estar de acordo com esta Constituição, que é a Escritura. Sal da graça. Nós não podemos negociar com Deus. Ó Senhor, se me fizeres isto, eu faço aquilo. Esquece. É graça a Deus é o favor imerecido que nós não merecemos, mas que Deus nos concedeu. Somente a fé. O que é a fé? Há muitos que confundem a fé com esperança e expectativa e fezada. Fé, nós citamos muito Hebreus capítulo 11, versículo 1, mas para mim aquilo não é a definição de fé. Nós é dizer, temos aqui a definição de fé. Não, mas aquilo que nós temos ali é o resultado prático da aplicação da fé. Quando diz a fé é o firme fundamento, perguntamos, ok, qual é a característica desse fundamento? E fé é uma confiança inabalável na veracidade e na fidelidade de uma palavra de autoridade. Então, quando diz eu avanço em fé, digam-me,
em que palavra de autoridade é que está baseado? Se não está baseado numa palavra de autoridade, então não é fé. Pode ser a expectativa. Nem esperança é. Porque a esperança cristã baseia-se na fé. E a esperança é certeza. Não sabemos quando, mas vai acontecer. A expectativa, tem dúvida, pode acontecer ou não. E o crente não vive pela fé, pela dúvida, mas vive pela fé. Fé é certeza. Eu tenho que ter a certeza e confiança de que aquilo que me é dito é fiel, é verdadeiro e que se vai cumprir. Porque é uma autoridade que está dizendo. Então, se eu digo, avance em fé, ok, qual é a palavra em que se baseia? Se não tem palavra, então esqueçam. Então procure uma palavra que confirme aquilo. Se não confirmar, esqueça aquilo que decide. Depois temos solos Cristo. Cristo deve estar no centro da nossa vida, não apenas na igreja, mas em todas as áreas da nossa vida, mesmo as mais simples. E finalmente, glória apenas a Deus. E se há coisa que nos custa, é nós não pedirmos um bocadinho de glória para nós. Graças a Deus que eu sou humilde. É um pouco esta atitude. Se eu digo graças a Deus que eu sou humilde, não sou humilde. É evidente, não é? Então nós procuramos ter um bocadinho de glória para nós. Ai, cantaste muito bem. Pois, eu sou melhor. Lá em casa, eu sou o melhor cantor. Não há mais nenhum, sou eu. E nós às vezes temos um pouco esta tendência mesmo na igreja. Quando nós esquecemos que toda a glória deve ser para Ele. Porque Ele é digno de toda a glória em tudo quanto nós fizermos. E não nos devemos preocupar, porque a seu tempo nós já saberemos o galardão que Ele tem para nós. Ser fiel até o fim e receberás a coroa da vida. Obrigado pela paciência. Mas diz a palavra de Deus que a tribulação produz a paciência. Então tinha de passar por esta tribulação. Obrigado pela vossa paciência em me escutar. Espero que tenha esclarecido algumas coisas. Naturalmente que isto é muito mais cheio, mais completo, mas em pouco tempo nós temos que condensar muita coisa que aconteceu. Deus ricamente abençoe. Amém. Nós queremos